Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeos. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips, se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu te peço humildemente aí que você se inscreva no nosso canal, você ajudar o nosso canal a crescer. Ative o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixar aquele like no vídeo, que você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Então galera, como sempre, deixa aquele lembrete, né? Mas no vídeo de hoje, não vou deixar o lembrete, porque eu preciso do resultado ainda dos jogos dessa sexta-feira, beleza galera? Então para que eu deixe o lembrete, tenho que saber como foram os jogos e o resultado do bilhete também. Como eu estou programando esse vídeo um pouquinho antes, então não tem como deixar esse lembrete, beleza, galera? Fé em Deus, os palpites tem tudo para dar certo, o bilhete tem tudo para bater, Campeonato Europeu Sub-21 dificilmente decepciona, né? Não estou dizendo que nunca decepciona, estou dizendo que dificilmente decepciona, então provavelmente esse bilhete irá bater. Fé em Deus, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 14 de outubro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui aos nossos jogos, vamos lá para a Croácia. 10 horas da manhã, temos a equipe aqui do Zrinjski Jurevac e o Croácia Izmihalic. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Zrinjski, dos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe da Croácia, dos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Confronto direto não temos. A equipe do Zrinjski jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe da Croácia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 e venceu 1 jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Zrinjski está na terceira colocação com 17 pontos, em 9 jogos fez 15 gols e sofreu 9. Já a equipe da Croácia é a lanterna, na 12ª colocação com 6 pontos, em 9 jogos fez 6 gols e sofreu 11. Minha análise para essa partida, vitória da equipe do Zrinjski, o mar de gol e meio na partida. Ainda aqui na Croácia, 1 hora da tarde, temos a equipe do Šibenik e o Dubrava. Vamos analisar aqui os jogos. O Šibenik, nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu apenas 1 e venceu um jogo também. Já a equipe do Dubrava, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 também. O último confronto das equipes não foi ambas marcas, mas não vou levar em consideração que foi lá em 2019. O Šibenik, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1 jogo. Já o Dubrava, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Šibenik está na segunda colocação com 17 pontos, em 9 jogos fez 19 gols e sofreu 9. Já a equipe do Dubrava está na sétima colocação com 11 pontos, em 9 jogos fez 10 gols e sofreu 11. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a La Liga 2 da Espanha. 1h30 da tarde, temos a equipe do Sport Gijón e a equipe do Zaragoza. Vamos analisar aqui os jogos. O Sport Gijón, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Zaragoza, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 1 jogo, foi ambas marcam. A equipe do Sport Gijón, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1 jogo. Já o Zaragoza, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Sport Gijón está na 8ª colocação com 17 pontos. Em 10 jogos fez 12 gols e sofreu 9. Já o Zaragoza está na 5ª colocação com 19 pontos. Em 10 jogos fez 11 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio. Ambas as equipes marcam. Ainda aqui na La Liga 2 da Espanha, 4 horas da tarde, temos a equipe do Espanhol e o Valladolid. Vamos analisar aqui os jogos. O Espanhol, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1 jogo. Já a equipe do Valladolid, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Espanhol, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1 jogo. Já o Valladolid, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Espanhol está na segunda colocação com 20 pontos, em 10 jogos fez 20 gols e sofreu 11. A equipe do Valladolid está na 6ª colocação com 19 pontos, em 10 jogos fez 12 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio, a equipe do Valladolid para marcar mais de 0,5 gol na partida. Vamos aqui agora para o Brasileirão Série B. 5 horas da tarde, temos a equipe do Novo Horizontino e a equipe do Tombense. Vamos analisar aqui os jogos. O Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas 1. Já a equipe do Tombense, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes,
em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Novo Horizontino jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Já o Tombense, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Novo Horizontino está na 6ª colocação com 52 pontos, em 31 jogos fez 40 gols e sofreu 24. Já a equipe do Tombense está aqui no grupo de rebaixamento, na 18ª colocação com 27 pontos, em 31 jogos fez 31 gols e sofreu 43. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Novo Horizontino, ou o Novo Horizontino para marcar mais de 0,5 gol na partida. Indo aqui agora para a Copa da Costa Rica, 5 horas da tarde também, temos a equipe do Saprissa e o Herediano. Vamos analisar aqui os jogos. O Saprissa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos e empatou apenas 1. Já a equipe do Herediano, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Saprissa, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1 jogo. Já a equipe do Herediano, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio, o ambas a equipe marcam. Voltando lá para o Brasileirão Série B, 6h30 da tarde, temos a equipe do Ceará e o Sampaio Corrêa. Vamos analisar aqui os jogos. O Ceará, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Ceará, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 jogos, perdeu apenas 1, empatou 1 também. O Sampaio Corrêa, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 4 e perdeu um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Ceará está na 11ª colocação, com 42 pontos. Em 31 jogos, fez 32 gols e sofreu 35. Já o Sampaio Corrêa está na 13ª colocação, com 35 pontos. Em 31 jogos, fez 24 gols e sofreu 31. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio, o ambas a equipe marcam. Vamos aqui agora para a MLS, lá nos Estados Unidos. 9h30 da noite, temos a equipe do Dallas e o Colorado. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Dallas, os últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas um jogo. Já a equipe do Colorado, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Dallas, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu um jogo. Já o Colorado, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Dallas está aqui na Confederação Oeste, na 9ª colocação, com 42 pontos. Em 32 jogos, fez 36 gols e sofreu 35. O Colorado está aqui na Confederação Oeste também. É a lanterna, na 14ª colocação, com 26 pontos. Em 32 jogos, fez 25 gols e sofreu 52. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Dallas, o mar de gol e meio na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Championship, lá nos Estados Unidos também. 9h30 da noite, temos a equipe do Santo Antônio e o Indy Eleven. Vamos analisar aqui os jogos. O Santo Antônio, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Indy Eleven, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 também. O último confronto das equipes não foi ambas marcam, mas não vou levar em consideração que foi lá em 2022. A equipe do Santo Antônio, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas um jogo e perdeu um jogo também. Já a equipe do Indy Eleven, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 jogos e perdeu apenas um. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Santo Antônio, pela Conferência Oeste, está aqui na 2ª colocação, com 55 pontos. Em 33 jogos, fez 60 gols e sofreu 35. Já a equipe do Indy Eleven, pela Conferência Leste, está aqui na 6ª colocação, com 48 pontos. Em 33 jogos, fez 43 gols e sofreu 35. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio, o ambas a equipe marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá no Brasileirão Série B, temos a equipe do Novo Horizontino e a equipe do Tombense. Coloquei resultado final, vitória do Novo Horizontino. E lá na Copa da Costa Rica, temos a equipe do Saprissa e a equipe do Herediano. Coloquei mar de gol e meio na partida. Juntando essas 2 odds, deu cotação de 1,90. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa aquele like no vídeo, que se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!